de volta conversando sobre união estável homoafetiva e poliafetiva com o desembargador Guilherme Calmon. Então vamos começar esse bloco com a pergunta do aluno. Se o Estatuto da Família vier a ser aprovado ou for aprovado, como isso vai influenciar na decisão já tomada pelo Supremo? Se houver a aprovação do Estatuto da Família tal como apresentado e proposto, né, no sentido de restringir as uniões estáveis e os casamentos apenas entre pessoas de sexos distintos, portanto, entre heterossexuais, eu tenho praticamente certeza que o Supremo Tribunal Federal derrubará em 2 tempos essa restrição. Por quê? Porque a questão é de índole constitucional, não é de índole infraconstitucional. Em outras palavras, a Constituição que permite o reconhecimento de uniões e entidades que sejam entidades familiares por força daqueles princípios e daquelas regras que eu havia mencionado. Não é uma lei que vai estabelecer quais são as entidades familiares que deverão ou não poder ser reconhecidas. Então, diante disso, parece-me, né, que é lógico que não tem como afirmar com 100% de certeza, mas há uma grande probabilidade do Supremo Tribunal Federal julgar inconstitucionais as regras do Estatuto da Família que restringam as entidades familiares apenas a pessoas heterossexuais. Agora, doutor Guilherme, eu queria trazer para a gente exemplos de como é que essa discussão está chegando aos tribunais. Assim, na sua prática jurídica, como é que você vem acompanhando os casos concretos que chegam até vocês e que caminhos se você percebe mudanças nos caminhos que elas estão tomando, essas discussões como um todo? Sem dúvida. Na verdade, o número de questões que tem chegado ao Poder Judiciário envolvendo questões relativas às uniões entre pessoas do mesmo sexo, entre pessoas de entidades de uniões homoafetivas, elas têm aumentado assim significativamente. Na minha prática, né, eu sou desembargador de um Tribunal Regional Federal e, portanto, eu julgo questões ligadas à União Federal, à INSS e tudo. O número de pessoas que pleiteiam pensões em razão da morte do seu ex-parceiro, da sua ex-parceira, aumentou assim significativamente. A gente não tem um levantamento estatístico, mas assim, na própria realidade dos processos, a gente percebe que houve um aumento significativo. Isso significa dizer que realmente as pessoas passam a ter visibilidade e, mais do que isso, fazer valer os seus próprios direitos, né, no judiciário. Antigamente isso não acontecia, né, era muito raro haver alguma ação em que uma demanda como essa, envolvendo o direito à pensão em favor do parceiro homossexual, pudesse vir a chegar ao judiciário. Então isso tem acontecido, e também nos tribunais de justiça nós percebemos que também houve um aumento significativo, seja ações de alimentos, inventários e partilhas em razão da morte de um deles, enfim, separações que vão repercutir na questão patrimonial, também no campo dos filhos, né? Quando há filhos, seja por adoção, seja a partir de técnicas de reprodução assistida. Interessante, porque essa é uma possibilidade, né, de casais de pessoas do mesmo sexo poderem ter filhos através de técnicas de reprodução assistida, né, e, portanto, isso vai também tá chegando ao Poder Judiciário. Ou seja, realmente é um sem número de questões, seja no campo pessoal, seja no campo patrimonial, que vem chegando ao Poder Judiciário brasileiro atualmente. As questões poliafetivas já chegam também às discussões, ou é bem menos comum, com certeza, mas há casos em quantidade significativa? Eu particularmente ainda não apreciei nenhum caso concreto, né? Já há algumas informações de algumas ações propostas, um número muito pequeno ainda, né? Mas principalmente porque na realidade nós temos que separar 2 situações. Uma é que quando a união está em curso, né? Ou seja, no caso, por exemplo, de 3 ou mais pessoas que resolvem realmente constituir e manter essa união poliafetiva. Já há notícias de pelo menos 4 ou 5 escrituras públicas, né, declaratórias de uniões poliafetivas. A primeira, inclusive, foi no interior do estado de São Paulo, né, salvo engano, na comarca de Tupã, né, no interior do estado de São Paulo, em que foi feita uma escritura em que um homem e 2 mulheres se declaravam integrantes dessa união poliafetiva e, portanto, isso foi feito por escritura pública. Já há notícias de outras escrituras públicas, ainda que não em número significativo, também nesse mesmo sentido,
Mas demandas judiciais propriamente, elas só ocorrerão quando houver conflito. Quando um deles resolver se separar, resolver sair da relação, resolver dividir bens, né, resolver questões relativas a alimentos, enfim, até se houver filhos comuns, esse é um outro ponto, né? Possibilidade de ter 2 pais, uma mãe, 2 mães e um pai, enfim. E isso também repercutir no campo dos efeitos dessa separação, desse divórcio em relação ao filho, né, ao filho comum. Então, essas questões provavelmente estarão aparecendo daqui a pouco. Agora, doutor Calmon, a gente sabe que o Brasil é um país continental e, logicamente, essa discussão ela não é uniforme em todos os estados brasileiros. Há estados que são mais progressistas, outros mais conservadores e, logicamente, isso acaba culminando nas ações do Supremo como um pacificador, se é que é possível a gente dizer que em algum momento essas questões serão pacificadas. Ao longo da sua trajetória profissional, percebe mudanças nessa discussão em termos de qualidade ou em termos de progressismo ou conservadorismo? Ou essa questão, ela hoje com o Congresso que a gente tem, ela acaba ficando apaziguada no território nacional? O direito tem uma característica muito, muito forte, que é um certo conservadorismo, né, em relação aos seus integrantes, né, às próprias normas, enfim. Mas a realidade atual, eu tenho percebido muito claramente isso. Agora a gente vem, até pelos meios de informação, a gente vem constatando, mas a atuação dos tribunais em relação àquilo que vem acontecendo em termos de novidade, essa atuação é fundamental, porque a norma positivada em lei, ela prevista numa lei, ela é algo muito abstrato. Quando ela é aplicada na prática, e muitas vezes ela não vem a funcionar bem, não se aplica, não casa, né, não se encaixa bem na realidade, ela tende a ser modificada. Então, ainda que o texto seja o mesmo, os tribunais podem dar uma interpretação diferente daquela interpretação que anteriormente era dada, exatamente para se ajustar à realidade dos fatos. É isso que vem acontecendo, como aconteceu no julgamento do Supremo em 2011 e depois na resolução do CNJ em 2013. Quer dizer, os fatos demonstrando que era necessário haver uma adequação, seja da Constituição, seja das normas infraconstitucionais, a essas realidades. Seja por força até também dos movimentos sociais, né, isso é importante. Quer dizer, o direito ele é uma área do conhecimento humano que ele não pode estar apartado da realidade. Quanto mais ele se distanciar, mais ele perderá a sua legitimidade. Então a legitimidade do direito ela vai se conquistando através da aproximação com a realidade dos fatos, né? Então, por isso, seja no século XX, quando nós tínhamos apenas o casamento como reconhecido, né, até no plano constitucional, como formador de uma família, de uma entidade familiar, a própria ideia da indissolubilidade do vínculo matrimonial que havia, né, nas constituições anteriores a 1988, isso durante muito tempo impediu que pessoas que estavam, por exemplo, separadas dos seus maridos ou das suas esposas pudessem ter legitimadas suas novas uniões com outras pessoas. Por quê? Porque ela não podia se separar formalmente, né, mas a realidade demonstrar. Ela não podia ter sua vida, enfim, amputada sentimentalmente, né, enfim, até mesmo muito nova, 30, 40 anos, enfim, para poder passar a não mais ter qualquer relacionamento. Então, o que os tribunais acabaram fazendo? Acabaram admitindo exatamente as uniões estáveis muito antes de 1988. Fala-se no primeiro julgado de um tribunal em que se reconheceu a união entre um homem e uma mulher informalmente, na década de 30 ainda do século XX, né? E isso sem qualquer lei que amparasse. Quer dizer, foi realmente uma atuação proativa de um tribunal que depois acabou se repetindo em outros tribunais, até na década de 50, 60, o Supremo Tribunal Federal ter editado uma súmula, que é a súmula 380 do Supremo, reconhecendo que havia uniões que não eram apenas formalizadas, só que a súmula 380 se referia a sociedade de fato, para dizer que, em havendo uma sociedade de fato, haveria direito à divisão de bens quando um dos dois morresse ou saísse da relação, ou mesmo uma indenização por serviços prestados. Quer dizer,
os dois efeitos, tanto na questão da indenização por serviços prestados quanto na dissolução da sociedade de fato com divisão de bens, seriam no campo patrimonial, né, sem que isso estivesse no direito de família. Até que em 1988 veio a Constituição no artigo 226, parágrafo 3º, expressamente disse: todas as uniões estáveis são entidades familiares e, portanto, elas devem ser tratadas no direito de família e não fora do direito de família. Diferença entre casamento e união estável. Só para a gente fechar esse programa, que eu acho que é uma questão importante. Hoje, depois da decisão do CNJ, se pode optar, o casal homoafetivo, por exemplo, pode optar por uma coisa ou outra. Qual é a melhor indicação? Na realidade, a indicação sempre é aquela que vai permitir uma maior segurança jurídica às pessoas, né? E, obviamente, o casamento, por ser provado através de um documento, ele atribui mais segurança e tranquilidade às pessoas. Porque as uniões estáveis, eu vejo isso na minha prática, muitas vezes elas são questionadas, né? Pessoas dizem: não, eu não vivi em união estável com ela. Na verdade, era meu namorado, eu passava fim de semana na casa dela. Enfim. Mesmo a formalizar em cartório? Ainda assim. Quando eu digo a comparação, no caso, casamento e a formalizada. Primeiro que não são significativas as uniões formalizadas em cartório, né? Na verdade, a gente tem um número percentual muito baixo, até por força da ideia da informalidade, né? Pessoas que... Hoje, o que está acontecendo até na realidade dos jovens, né? Das pessoas até os 29, 30 anos? Na verdade, eles buscam, entre aspas, fazer um test drive, né? Ou seja, ver se vai funcionar o relacionamento com aquela pessoa com quem ele está, enfim, se envolvendo, e aí passam a ter uma relação de união estável para depois, verificado que de fato está funcionando bem, poderem se casar. Hoje é uma realidade que tem acontecido de modo muito, cada vez maior em relação aos jovens. Primeiro fazer um teste, né, de convívio junto, né, convívio sob o mesmo teto, para depois de um tempo, se for o caso, se casar. Ou se não... Chegamos a essa era, né, de reflexão. Antigamente isso era inimaginável, né? Ninguém poderia supor, até os pais não admitiriam que sua filha, né, ou até mesmo seu filho, passasse a viver com outra pessoa sem que fosse através de um casamento, que hoje, enfim, passou a ser uma coisa natural, normal, tranquila, né? E que várias dessas discussões se tornem naturalizadas para a gente aprimorar essa discussão toda, né, doutor? Muito obrigada pela sua presença com a gente aqui no estúdio da FASC. Eu que agradeço. Por todas as informações importantíssimas que você trouxe. A gente se vê no próximo programa. Até lá!